em pleno recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários para discutir o bloqueio de 4,2 bilhões de reais em emendas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A eleição para a mesa diretora na casa também estava na pauta. Também na tarde desta quinta-feira, Arthur Lira se reuniu no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Enfim, vários assuntos para a gente tratar, debater. O Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. E a gente precisa considerar, em relação a essa reunião extraordinária convocada por Arthur Lira, conversou com líderes partidários por videoconferência e agora, no final do dia, foi recebido pelo presidente Lula. Certamente em pauta o bloqueio das emendas parlamentares por decisão do STF. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, nós temos de considerar 3 pontos fundamentais. Primeiro, Arthur Lira está reagindo como o presidente da Câmara, que é zelando pelo interesse dos seus liderados, que evidentemente ficaram incomodados com a história do bloqueio de 4,2 bilhões de reais das emendas parlamentares. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal exigiu que a Câmara adotasse um critério de transparência e rastreabilidade das emendas. O que isso significa? Precisa criar um critério para saber como esse dinheiro público foi gasto, afinal de contas, dinheiro dos nossos impostos, como ele foi gasto e onde ele foi gasto, né? Como foi gasto. E são perguntas absolutamente normais num processo democrático que todo cidadão pagador de imposto quer saber como o dinheiro dos seus impostos está sendo gasto. E o fato é que essas emendas parlamentares, dessa forma oculta, como vem sendo distribuído, Caniato, mostra uma total falta de transparência. E sim, há muito mau uso desse dinheiro público. Uso eleitoreiro, uso para curral eleitoral, que não tem nenhum impacto na vida do cidadão. E há desvios gigantescos. Por exemplo, apenas um exemplo, o Departamento Nacional de Operação a Seco, o famoso DINOPS, parece que tem uma suspeita de desvio de mais de R$1 bilhão de emendas. Não pode. Então, é absolutamente compreensível que o Supremo Tribunal Federal exija critérios de transparência e rastreabilidade como o dinheiro público vem sendo gasto. Portanto, Arthur Lira está tentando evitar uma crise. O segundo ponto é que ele quer a intervenção do presidente Lula, porque isso pode criar muita dor de cabeça para o governo no início da próxima legislatura, inclusive bloqueando, postergando ou engavetando matérias importantes de interesse do Poder Executivo, como a votação do orçamento da nação, né? E terceiro, o parlamento, que recusa a adotar critérios de transparência na utilização das emendas desde a época do orçamento secreto. Então, são 3 questões complicadas, mas que mostram, na verdade, esse corporativismo do legislativo em resistir a ter mais transparência no uso do dinheiro público. Dia movimentado em Brasília. Cristiano Beraldo já conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Excelente noite a você. Arthur Lira mais cedo fez uma reunião com vários parlamentares, vários deputados, líderes das siglas na Câmara dos Deputados e agora, no fim da tarde, foi recebido pelo presidente Lula. Claro, tema principal, o bloqueio das emendas de comissão, decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, mas também na reunião com os demais parlamentares, os líderes partidários, as articulações para a eleição da mesa diretora que vai acontecer no início do próximo ano. Enfim, o que a gente precisa tratar e considerar. Surpreende uma reunião marcada às pressas, ou seja, todo mundo interessado, né? Caniato, só tem uma coisa que os líderes, os poderosos de Brasília gostam mais do que descansar nesses muitos dias aí de férias que eles têm ao longo dos anos. E isso chama-se dinheiro. Por dinheiro, eles fazem portaria de... Sinal oscilando do Cristiano Beraldo, travou quando ele trazia suas reflexões e análises. A gente vai refazer o contato com ele, ele vai poder desenvolver o pensamento, a análise dele e a gente vai bater um papo sobre essas movimentações em Brasília. Deixa eu só retomar com o Luiz Felipe Dávila, que claro, que
quando a gente fala de dinheiro público, né, Dávila, é fundamental, é muito importante que todas as transações, as negociações e os aportes feitos por meio das emendas parlamentares, que é um dispositivo legal, esse procedimento precisa ser feito com toda a transparência. Mas a gente tem visto vários episódios que colocam a Câmara, os deputados, o presidente da Câmara em uma situação desconfortável, né? A gente está falando de um volume enorme de dinheiro e muitos questionamentos sobre a maneira como esse dinheiro é enviado para os parlamentares e também para os seus redutos eleitorais. E aí é um dinheiro muito importante para o país, né, Dávila? Porque é a execução do orçamento, de parte do orçamento, é um dinheiro que faz falta. Muitos deputados acabam empregando esses recursos em obras menores, muitas não são importantes, não são prioritárias, mas acabam criando uma relação diferente, né, entre aquele parlamentar e aquela administração municipal. Dávila, queria que você explicasse como esse dinheiro vem sendo utilizado e qual seria a destinação mais adequada. A sensibilidade do parlamentar tem a ver com a real necessidade do país? Renato, são dois pontos importantes. Hoje, o parlamento utiliza 24% das verbas discricionárias do orçamento. Isso são centenas de bilhões de reais. Então, é óbvio que isso precisa ser muito bem utilizado, com critério. E, na verdade, aquilo que eu sempre falo aqui nos Pingos nos Is, os bons parlamentares deveriam expor com total transparência como essas emendas vêm sendo aplicadas, inclusive para aumentar o respeito, a popularidade desse parlamentar que utiliza esse dinheiro público com critério técnico. E eu sempre ressalto aqui o exemplo do Partido Novo, que tem um sistema absolutamente técnico. Todos aqueles prefeitos interessados em emendas para suas cidades, para um hospital público, a melhoria de uma obra pública, precisa se inscrever, justificar como aquele dinheiro vai impactar a vida dos cidadãos. Então tem uma explicativa e a decisão dessas emendas são absolutamente técnicas. Isso deveria ser vamos dizer, um mecanismo de todos os partidos políticos, como usar de maneira técnica as emendas parlamentares. Como esse critério não existe, dessa transparência, caberia ao parlamentar a fazer isso, inclusive para se distinguir dos outros. Então, como a gente se trata de muito dinheiro público e vai para coisas muito locais, isso pode não ter impacto nenhum. Agora, você tocou num ponto, Canhoto, que é muito importante. O parlamentar geralmente tem o pulso das necessidades locais. E isso é importante mesmo para a utilização melhor do dinheiro público. O que não pode é essa utilização ser de uma forma eleitoreira, política e por seus interesses próprios e não para o interesse da população. Aí é que está o problema. E esse problema exige, sim, mais transparência, mais luz e mais fiscalização de como o dinheiro público vem sendo utilizado. Portanto, a Câmara não deveria resistir a criar mecanismos de mais transparência e de melhor avaliação de como esses recursos públicos, dinheiro dos nossos impostos, vem sendo gasto pelos parlamentares. Muita gente chegando aqui no programa Os Pingos nos Is. Quero agradecer a audiência, a notícia em destaque. Claro que, inclusive, é uma notícia que surpreende, principalmente a gente que cobre o noticiário político, que essa época do ano, principalmente entre Natal e Réveillon, Natal e Ano Novo, as coisas morrem em Brasília. Dificilmente tem uma notícia, alguma coisa para a gente repercutir. Então, as redações de jornalismo acabam falando sobre o que aconteceu no ano e projeções para o ano que se aproxima. Mas no caso de hoje, teve uma reunião convocada às pressas por Arthur Lira, ainda presidente da Câmara Federal, reunião por videoconferência com os líderes partidários para tratar de duas questões importantes. Primeiro, o bloqueio das verbas às emendas de comissão, decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, e também as articulações para a eleição da mesa diretora. São coisas que se encontram, né? São coisas que se conectam. E aí a gente está refletindo e analisando com o Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo o que pode acontecer e quais são as expectativas também para esse procedimento. Agora, quando o Arthur Lira pede uma audiência, um horário com o presidente da República, que também goza desse recesso entre Natal e Ano Novo, a gente fica imaginando, bom, mas o que poderia o presidente da República fazer
em relação a uma decisão de um ministro da Suprema Corte. Ok, foi ele que indicou, talvez até tenha algum tipo de relação fora dessa relação entre presidente e ministro do Supremo. Mas não poderia, né, Davi, em tese, um presidente da República passar a mão no telefone e questionar um ministro do Supremo em relação a uma decisão. Eu fico me perguntando, bom, o que pode o presidente da República fazer em um caso como esse? Não pode fazer muita coisa, não. O que ele pode fazer é mostrar uma certa solidariedade para não azedar as pautas que interessam ao governo no início da próxima legislatura em fevereiro. O fato é o seguinte, né, Canhato? Esse orçamento secreto já existe há mais de 4 anos. E o noticiário vem mostrando a ausência de critério técnico e somente de critério político eleitoreiro para distribuir essa dinheirama pública que são as emendas parlamentares. Então, essa exigência por mais transparência, por critérios técnicos, por mensuração de resultado do dinheiro público aplicado, já vem sendo cobrado há 4, 5 anos e o Congresso vem embarrigando isso, e vem evitando esse assunto, ou finge que está fazendo alguma coisa e no fundo não está fazendo nada. Então o orçamento secreto vira emenda PIX e aí vai para o Supremo determina que é preciso apresentar os critérios, dá um prazo para a Câmara criar esses critérios e não se cria. Mais uma vez é mais uma enrolação e então assim, o que chama a atenção é por quê? A Câmara e o Congresso relutam em criar mecanismos para dar mais transparência na utilização do dinheiro público. Por quê? Porque se há uma relutância, é porque esse dinheiro está sendo mal empregado por critérios que não tem nada a ver com critérios técnicos e critérios unicamente eleitoreiros. E este é, sim, um enorme problema. Canhato, nós temos de lembrar sempre a nossa audiência que o parlamento brasileiro é o que maior tem um pedaço dessa verba discricionária do orçamento de todas as democracias avançadas no mundo. A média das democracias avançadas na Europa, nos Estados Unidos, é 1,4% do dinheiro do orçamento discricionário da nação. No Brasil é 24%. É um absurdo, é um caminhão de dinheiro. Então esse dinheiro precisa ter critérios claros, como está sendo demandado pelo Supremo e pela população. Certamente, isso tem a ver com a população. A população quer saber como o dinheiro dos seus impostos vem sendo gasto para melhorar a saúde, a educação, a segurança. Então, não é um pedido descabido, é um pedido cívico que ajuda a população e aos demais poderes fiscalizar como o recurso público vem sendo utilizado pelos nossos parlamentares. Cristiano Beraldo já com a gente, agora vamos tentar, esperamos que a conexão nos ajude, né, Beraldo? Mas, enfim, você iniciava a sua análise, seu comentário, as reuniões de última hora marcadas por Arthur Lira, claro que no horizonte uma tentativa de reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal que bloqueou as emendas de comissão. Estamos falando de um valor que supera 4 bilhões de reais, Beraldo. Pois é muito dinheiro, né, Canhato? E só muito dinheiro para fazer com que os deputados e senadores interrompam o seu descanso natalino. Boa noite a você, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E, Canhato, veja, quando esses recursos estão em jogo, não é apenas o interesse público que está em jogo, a gente precisa levar isso sempre em consideração. Para esses parlamentares, o dinheiro dessas emendas, e quanto mais obscuro for a utilização dessas verbas, melhor para eles, é o interesse eleitoral que está em jogo. É com esse dinheiro, que é o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que chegam de todas as formas aos cofres de prefeituras ou para obras indicadas por vereadores. Isso tudo se reverte num patrimônio eleitoral que é gasto durante as eleições. E as eleições estão se aproximando. Eles precisam resolver a liberação das verbas, até porque encerraram agora as eleições municipais, certamente com muitas promessas de dinheiro, muitas promessas de entregas, etc., para os seus candidatos, e agora eles precisam entregar para que possam contar com o apoio desses líderes locais nas suas respectivas campanhas de reeleição
em 2026. Essa dinâmica perversa em que dinheiro público, tão necessário para obras estruturantes no Brasil, que acaba sendo utilizado para esse interesse eleitoral, essa dinâmica que move hoje o parlamento brasileiro. Isso é muito triste. Triste porque nós ficamos com a parte do Brasil que sobra. Nós ficamos com a parte do Brasil que não leva vantagem na praça, não leva vantagem no equipamento de ginástica público, não leva vantagem nessas coisas absolutamente supérfluas e superficiais que são utilizadas para conseguir votos, mas deixam o Brasil de verdade à míngua, dominado pela criminalidade e sofrendo com essa crise de infraestrutura, como a gente viu na queda da ponte entre Tocantins e Maranhão. Então, Caniato, é muita mobilização, é muito dinheiro, mas nada disso, nem um pedaço desse esforço está alinhado com o que o Brasil realmente precisa e os brasileiros efetivamente esperam. Agora, Beraldo, antes de a gente virar a página, só para fechar esse capítulo, a gente tratou de vários aspectos com o Dávila, agora a gente está falando de um percentual muito generoso do orçamento que acaba ficando na mão de deputados e senadores. E é um dinheiro que faz falta para o país, né? Fico imaginando, é preciso que esse dinheiro seja aplicado exatamente nas demandas mais emergenciais, né? Não é possível gastar esse dinheiro fazendo fonte luminosa, praça com aqueles equipamentos que alguns idosos gostam, outros detestam, mas com todo respeito a essas praças, né? Mas não é preciso ter 3 praças em uma cidade com 10 mil habitantes, né? É estranho, é de se desconfiar. Mas, enfim, você entende que talvez seja uma demanda urgente também? A necessidade de você rever os dispositivos e a maneira como esses parlamentares se utilizam desse dinheiro. O Dávila falava da sensibilidade. Muitos parlamentares sabem exatamente qual é a demanda na cidade de onde ele veio ou no seu estado, enfim. Mas nem sempre os parlamentares respeitam isso, né? Muitas vezes ele opta em alguma coisa que vai divulgar o nome dele, vai chamar atenção, vai fazer um vídeo na rede social e não é isso que o país precisa, né? Neto, veja, são 3 praças, para usar o exemplo que você deu, né? 3 praças numa cidade de 10 mil habitantes, a fonte luminosa, que não vai agregar nada para ninguém, o show sertanejo milionário para aquele município que deu 50% dos seus votos a um determinado deputado. Esse dinheiro vai para isso enquanto pontes caem com motoristas dirigindo sobre elas. Pessoas estão morrendo em razão de uma infraestrutura completamente medíocre que está totalmente deteriorada. E aí, quando se fala em manutenção de estradas, em ampliação das nossas rodovias, melhoria dos acessos logísticos, sobretudo aos portos, a gente vê só reclamação de falta de dinheiro. O dinheiro não falta, o dinheiro está aí. Falta um plano para o Brasil. Falta entendermos quais são as nossas prioridades. O que efetivamente precisa ser feito para que o Brasil se fortaleça, a nossa economia se fortaleça e o brasileiro possa ter a noção de que ele pode contar com o Brasil. Porque hoje, sinceramente, a realidade que vivemos como brasileiros é que só podemos contar com nós mesmos. O Brasil nada faz por aqueles que querem produzir, que querem empreender, que querem fazer mais e fazer melhor. O Brasil criou um sistema de clientelismo, o Brasil criou um sistema de dependência do Estado e de esmola, porque é isso que os deputados oferecem aos seus eleitores, esmola. Eles não têm sequer competência, quanto mais decência para fazer o que precisa ser feito. Aquela obra de saneamento num país que tem 50% dos seus endereços sem saneamento básico, mas aquela obra que não aparece porque está embaixo da terra, ninguém quer fazer. Ninguém quer colocar dinheiro nisso. Querem colocar dinheiro, como você disse, na praça, na fonte luminosa, o show sertanejo e tudo mais que dê voto. De resto, é supérfluo para eles, por mais que seja essencial para a população brasileira.